Encerramos hoje a nossa ronda de entrevistas aos candidatos às eleições legislativas de 10 de março. Hoje é a nossa convidada Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista do PS por Lisboa, a quem agradecemos a presença. Boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite. Vamos começar pela atualidade. Hoje a PGR veio finalmente dar explicações em relação ao caso Madeira, depois de muitas críticas. Pergunto-lhe como é que o PS vê estas justificações dadas e também se continuam a achar que Marcelo deve, no fundo, como pediu a Ferro Rodrigues, intervir na Justiça e convocar o Conselho de Estado. Bom, duas notas. O Partido Socialista tem sido muito claro desde novembro que não fará destas eleições uma espécie de campanha monotemática comentando os casos da Justiça. E porquê? Porque o que nós precisamos de discutir são soluções para a Justiça e isso não se faz, em caso algum, alimentando uma lógica de comentário sobre um caso específico que acontece num ou no outro dia, afetando mais um ou outro partido. Aquilo que o Partido Socialista tem no seu programa é uma proposta de resolver um tema que está, aliás, nos tribunais sobre como é que se organiza o Ministério Público, garantindo, evidentemente, a total autonomia do Ministério Público face ao poder político, nomeadamente... Não acha então que deve haver uma interferência do Presidente da República neste caso? Mas garantindo que essa hierarquia funciona. O Sr. Presidente da República intervém quando considera ser o seu tempo, tanto quanto sei, já anunciou quando é que falará sobre essa matéria. Agora, nenhum português pode ficar indiferente à ideia de que há cidadãos detidos durante mais de 20 dias e que, findo esse período, são colocados em liberdade com declarações de que não há indícios suficientes de crime. É evidente que isso não deixa ninguém indiferente, não pode deixar ninguém indiferente. Num momento eleitoral, aquilo que se deve discutir é quais são as propostas dos partidos para a situação da Justiça e não nenhum caso. O Rui Rio diz que é preciso um entendimento entre PS e PSD nesta área. O que é que pensa o Partido Socialista? Eu julgo que qualquer intervenção nesta matéria da Justiça precisa de um entendimento forte. E porquê? Para que não sejam possíveis leituras como aquelas que já hoje estão a ser feitas, nomeadamente por um partido que enfim, quer colocar em causa o regime tal como ele existe e por isso é preciso uma discussão alargada sobre os problemas. O Partido Socialista colocou no seu programa algumas sugestões para enfrentar este tema. Uma delas tem a ver com a clarificação da hierarquia no Ministério Público. Quer explicar em que é que isto consiste? O tema é o seguinte: a Constituição define com muita clareza e muito bem que o Ministério Público deve ser independente de qualquer poder externo, e nomeadamente do poder político, mas também define que existe uma organização hierárquica, que é a Procuradora-Geral da República, a quem, aliás, muitos hoje têm vindo pedir responsabilidades. Para exercer essas responsabilidades precisa de poder exercer o poder hierárquico sobre a estrutura. Ora, existe neste momento um diferendo entre um dos sindicatos do Ministério Público e a própria PGR sobre em que medida é que esse poder hierárquico deve ser exercido. Ora, em nenhuma organização as coisas podem funcionar bem quando existe uma dúvida desta natureza sobre a organização do Ministério Público em Portugal, e é isso que é preciso clarificar, fazendo aquilo que a Constituição também diz, que é garantindo que esse poder hierárquico existe. Muito bem. Depois de todos os casos que envolveram o governo do PS nos últimos 8 anos, como podem garantir que o próximo Executivo vai ser diferente? Repare que acabamos de discutir o tema da Justiça. Alguns desses casos têm precisamente a ver com algumas questões suscitadas pela Justiça. Uma delas, aliás, arquivada ontem, tendo sido inocentado o antigo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro Miguel Alves, e, portanto, é preciso, para lidarmos com este tema, mais do que pedir sistematicamente reações e perguntar quem é que tem que intervir, nós aprendermos que a existência de uma acusação não significa que ninguém seja condenado e que possamos defender a presunção de inocência. Eu julgo que foi construído ao longo do último ano e meio um clima de suspeição permanente muito baseado em alguns destes casos que fragilizou naturalmente o Governo, e agora à distância podemos ver que a maior parte destes casos não tinham fundamento sequer. Aquilo que o Partido Socialista tem são as melhores soluções para o país, e é com essa mensagem que nos candidatamos. Vamos então a soluções, Mariana Vieira da Silva, começando pela questão da saúde. Foi lançada a ideia de obrigar os médicos a cumprirem um determinado tempo no SNS depois de se formarem. Os médicos já disseram em tempos que estão contra, voltaram a referir que de facto essa é a posição deles. Afinal, esta é ou não uma proposta do PS para avançar? E pergunto-lhe se não se colocaria aqui um problema constitucional ao nível do princípio da igualdade.
Repare, ao Estado cabe garantir que o Serviço Nacional de Saúde funciona. E para garantir isso há uma organização de uma rede e também são necessários profissionais. Se nós sabemos que numa determinada profissão vamos passar durante alguns anos por períodos de carência, porque lá atrás não houve formação suficiente de médicos... A solução é obrigá-los e não incentivá-los a ficar no Serviço Nacional de Saúde? Nós temos que recorrer a todas as soluções. O Partido Socialista acabou de negociar um acordo, de janeiro foi o primeiro mês em que isso aconteceu, em que os salários de todos os médicos foram aumentados em mais de 15% e que os médicos que aderissem à dedicação plena, ou seja, aumentando o seu compromisso com o SNS, teriam aumentos na ordem dos 43%. 2 mil médicos, num total de 7 mil possíveis, já se inscreveram nessa dedicação plena e por isso o lado dos incentivos está aqui. Nós não podemos pôr de parte que em alguns momentos ou em algumas especialidades possa ser necessário, negociando com os médicos, porque o Partido Socialista não o fará nunca, como nunca fez, sem uma negociação com o setor, ter outros instrumentos que, de resto, existem em múltiplas áreas de atividade, desde aqueles que se formam em pilotos na Força Aérea, a muitas empresas deste país que, quando formam pessoas com determinado nível, assumem o compromisso de que elas ficam durante algum tempo nas suas empresas e, portanto, não é nada de novo. Existe, aliás, na região autónoma dos Açores, está estabelecido no Estatuto do SNS que podemos utilizar este instrumento, seria sempre feito em sede negocial e a negociação é isso mesmo. Mas nunca se gastou tanto na saúde, mas também parece que nunca houve tantos problemas como houve nos últimos anos. Como é que se explica? Nós aumentámos fortemente o orçamento da saúde. Temos mais 25% dos profissionais e os problemas que sentimos não são por estarmos a produzir menos. Produzir menos é uma expressão que pode soar mal, mas a fazer menos cirurgias ou menos consultas. Também estamos a fazer muito mais cirurgias e muito mais consultas. Nós não podemos negar que tivemos uma pandemia. Durante 2 anos as pessoas só foram ao médico pelas razões estritamente necessárias e também não podemos negar que o envelhecimento populacional vai originar mais procura na saúde. E então, por isso porquê não contar mais com o privado e com o social, como propõe a direita? Não há 2 dimensões. Contar com o privado e com o social é algo que já hoje é feito. Hoje em dia, quando alguém não tem uma cirurgia no tempo útil, pode recorrer ao setor privado. Outra coisa diferente é dizer que vamos concentrar os investimentos no setor privado e no setor social, porque isso deixa o SNS frágil. E nós sabemos, todas as famílias portuguesas sabem, que quando há um problema de saúde grave, é ao SNS que recorrem e cabe-nos a nós garantir que continuamos a investir no SNS, que continuamos a melhorar as condições de resposta do SNS e que cá estamos para ir resolvendo os problemas que surgem. Muito bem. Avancemos para a educação. Porque é que, de repente, o Partido Socialista vê a solução para o tempo de serviço dos professores? O que é que mudou? Repare, o Partido Socialista construiu desde 2015 uma solução governativa que teve como um dos grandes benefícios as contas certas. O país desceu já este ano, antes do previsto, dos 100% de dívida. As condições financeiras que um país tem para responder às várias solicitações vão melhorando ao longo do tempo e, portanto, o Partido Socialista tem agora, e apresentámos o cenário macroeconómico, as condições que em 2018 não existiam, tínhamos acabado de descongelar as carreiras, existia um caminho de descongelamento das carreiras para resolver esse tema. Não foi a inflação importante nesse... Todos os fatores foram importantes, mas acho que ninguém nega que uma estratégia que se dizia impossível de aumentar os rendimentos das famílias, de aumentar o investimento público e de ainda assim ter as contas certas e equilibradas, até mais equilibradas do que no passado, foi uma estratégia de sucesso e que nos dá hoje uma liberdade que nós não tínhamos há 5 anos, a liberdade de poder escolher caminhos. Quer dizer que Pedro Nuno Santos não vai ser um líder que vai tentar ter contas certas como foi o governo de António Costa? Só que o caminho já está feito. Repare, quando nós tínhamos durante a pandemia 130% de dívida pública e temos hoje menos de 100%, significa que o esforço de redução da dívida é hoje menor. O caminho vai-se fazendo e, à medida que se vai fazendo, vai ficando menos complexo, mais fácil. É com essa folga que querem também dar rumo ao programa semelhante à Creche Feliz, no pré-escolar, onde também tencionam que haja lugar gratuito para todos, mas convém aqui recordar que o programa Creche Feliz não tem, de facto, vaga para toda a gente. Bom, 2 dimensões. No pré-escolar nós temos menos problemas de acesso a vagas. O pré-escolar é hoje praticamente universal, só em alguns concelhos do país ainda existe alguma correção. Não era assim nas creches. Das crianças não têm Não, 50% das crianças têm vagas sem ser no setor público, mas o pré-escolar sempre funcionou numa grande parceria entre o setor público e o setor social. Aquilo que fazemos é, simultaneamente, construir mais creches
e também mais pré-escolar, mas fundamentalmente mais creches, que é onde há mais falta, e ao mesmo tempo assumir a gratuitidade. Com as contas feitas, com margem orçamental no nosso programa para fazer esse caminho, e é isso que faremos. Bom, em contas, o PS propõe 1.000 euros em 2028 para salário mínimo, mas como é que tencionam fazer subir os salários médios? Nós temos hoje uma subida, ao fim de uma subida muito significativa de mais de 50% do salário mínimo, um menor peso do total das pessoas com salário mínimo do que tínhamos no início, quando começámos a fazer este caminho. O que é que isto significa? Significa que o salário mínimo aumentou, de facto muito, mas que os salários foram aumentando e já passa dos 26% o aumento que o salário médio teve. O salário médio não se decreta e por isso aumenta-se em função de mais riqueza para o país. E daí a aposta muito grande do programa do Partido Socialista num programa económico, na dinamização da nossa economia, porque só empresas mais fortes, que exportem mais, que tenham mais valor acrescentado, podem pagar melhores salários. Não poderia ser um caminho para esse crescimento económico? Não há nenhuma demonstração que uma descida do IRC generalizada provocasse esse acréscimo na nossa economia. Aquilo que nós pretendemos é continuar aquilo que já temos feito. Quando uma empresa pega nos seus lucros e investe na própria empresa, ou pega nos seus lucros e aumenta o capital da empresa, aí sim há uma redução de IRC. Uma redução generalizada não provoca esse efeito por magia, não provocou em país nenhum, também nunca provocou em Portugal, e por isso nós pretendemos continuar a focalizar os apoios às empresas também em sede IRC. A carreira política de Pedro Nuno Santos fica inevitavelmente associada e marcada pelo caso da TAP. Como é que se justifica que não haja uma clarificação do que se pretende fazer com esta companhia aérea? Eu julgo que a proposta que o Partido Socialista tem, aqui o Governo já deu o seu primeiro passo para estudar a privatização, está dada e o caminho está feito. Aquilo que acontece depois no momento da reprivatização depende das propostas que chegarem e sempre com a mesma garantia que o Partido Socialista sempre defendeu, garantir que conseguimos definir estrategicamente. Então a privatização é para avançar? A privatização é um processo que está em curso. A questão é qual é a dimensão dessa reprivatização e isso depende das propostas que chegarem. Estou numa televisão com grandes ligações ao Brasil e todos no Brasil, todos os portugueses, todos os brasileiros que vivem em Portugal sabem a importância que a TAP tem nesta ligação, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da relação entre estes dois países e, portanto, agora o trabalho está a ser feito e depois haverá uma decisão também em função das oportunidades que existirem. Olhando para trás, qual foi o maior erro deste governo de maioria absoluta? Eu julgo que não fomos capazes de procurar passar uma mensagem de estabilidade durante este tempo e não fomos capazes de contrariar essa percepção de casos e casinhos que não marcavam o nosso dia era sistematicamente centrado naquilo que é importante. Nós temos hoje mais 1 milhão de pessoas a trabalhar do que tínhamos em 2015. Nós temos a economia do nosso país a crescer mais do que as restantes economias europeias. Dificuldades, nomeadamente na habitação. Com certeza que temos, mas só se enfrentam essas dificuldades com um país que cresce, que produz, que tem capacidade de fazer esse investimento. O que é que acha que está a levar a estes resultados muito rapidamente que temos vistos nas sondagens? É a liderança de Pedro Nuno Santos? Foram os 8 anos de governação socialista? Se eu estivesse aqui um mês das últimas eleições a responder-vos, vocês também me estariam a colocar perguntas sobre sondagens e os resultados eleitorais acabaram com uma vitória por maioria absoluta do Partido Socialista. As sondagens são o que são, falta muito tempo, elas são úteis, mas são um mero instrumento de trabalho. Agora é o momento de terminar os debates, que são um momento de clarificação das posições dos partidos, de fazer campanha, de explicar aos portugueses ao que vimos e depois aguardar pelos resultados eleitorais no dia 10. Então, para fecharmos, Mariana Vieira da Silva, qual a proposta concreta que querem fazer aos portugueses nestas legislativas? Eu acho que aquilo que o Partido Socialista propõe nestas eleições legislativas é, depois destes 8 anos, acrescentar, dar um novo impulso a uma estratégia de crescimento que possa garantir que todos os portugueses têm um caminho pela sua frente de concretização dos seus sonhos. Nós só conseguimos fixar os portugueses ou quem quer viver em Portugal no nosso país se pudermos pagar melhores salários e para isso é preciso dar aqui um novo impulso ao crescimento da nossa economia. Muito bem. Mariana Vieira da Silva, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Muito obrigada eu. Boa noite. Obrigado e boa noite. E assim terminamos a ronda de entrevistas aos partidos candidatos às eleições de 10 de março. A Record convidou todas as forças políticas com assento parlamentar, apenas o Bloco de Esquerda não aceitou comparecer.